Nós saudamos a toda a congregação com a paz do Senhor Jesus Cristo e os convidamos, aqueles que puderem, para que estejam em pé. Leremos um texto na palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu o apóstolo João. Evangelho segundo João, capítulo 5. Leremos apenas o versículo 24. Evangelho segundo o que escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Eu quero convidar a todos para lermos juntos, irmãos. Esta palavra gloriosa que saiu da boca do Salvador bendito. Leamos juntos comigo. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Até aí. A igreja pode assentar-se. Meus amados, eu tenho a plena convicção, a plena certeza de que todos que aqui estamos não queremos ser condenados. Eu tenho a plena certeza que todos que estão na igreja hoje almejam, desejam serem contemplados com a vida eterna que há em Cristo. Eu não tenho dúvida em afirmar aquilo que há no coração de todos. E a palavra de Deus nos autoriza a dizer, no texto em que lemos, quando a palavra fala sobre morte e sobre vida, existe um tipo de conceito que o mundo tem sobre morte e vida, diferente de um conceito bíblico. A Bíblia diz, na carta aos Efésios, que o homem, mesmo estando vivo fisicamente, ele pode estar morto espiritualmente. Na carta aos Efésios diz que o homem está morto quando ele está mergulhado em delitos e pecados. Então há pessoas que vivem, que andam pela terra, mas que estão mortos, segundo a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia fala de dois tipos de morte. Há um tipo de morte que é a morte do físico, e essa todos os homens passaram e haverão de passar. Mas existe um outro tipo de morte, que é a morte espiritual. Em Apocalipse capítulo 2, verso 11, diz assim: aquele que é fiel não receberá o dano da segunda morte. O dano da primeira morte é certo para todos. Isto é, todos haverão de enfrentar a morte. Mas aquele que é fiel não recebe o dano da segunda morte. Isto é, ele pode morrer fisicamente, a sua estrutura física. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, ainda que esteja morto, ele viverá. Então Jesus vai dizer algo extraordinário, porque a consciência, o entendimento de morte e vida, que vem da parte de Deus, muitas vezes difere desse entendimento humano e racional, em muitos. E o texto bíblico ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, todos nós a estamos ouvindo, todos nós estamos hoje ouvindo essa palavra, e é por esta palavra que Deus operacionaliza na vida do homem o poder
de vivificá-lo. Na verdade, não há nada mais glorioso e mais poderoso do que a palavra de Deus. A palavra tem o poder de gerar no homem vida, isto é, de transformá-lo, de retirá-lo de um charco de distanciamento de Deus e aproximá-lo e fazer com que ele viva em novidade de vida. Só a palavra de Deus tem esse poder. Na verdade, a religião pode até fazer com que o homem mude os seus conceitos, mas mudança de vida é só pelo poder da palavra. A palavra de Deus tem poder para transformar a morte em vida. Só a palavra de Deus pode fazer do homem uma nova criatura em Cristo, isto é, você está morto em delitos e pecados, mas a palavra de Deus tem poder de fazer gerar no homem algo novo, algo extraordinário. Uma vida que você nunca viveu, uma experiência nova que você nunca experimentou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, falando de morte e de vida, no ministério de Jesus Cristo, nos 3 anos do seu ministério, Jesus operou 3 ressurreições. Jesus ressuscitou 3 pessoas. A primeira delas era uma criança, era uma adolescente. A primeira era uma menina de 12 anos de idade. Ela era filha do principal, de um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo. Diz a palavra de Deus que Jesus estava em um determinado local e muitas pessoas se acotovelavam para vê-lo. E de repente Jairo, um dos príncipes da sinagoga, foi ter com Jesus, porque a filha dele estava doente em casa. E de repente, quando Jairo se prostrou diante de Jesus e rogou que ele curasse a sua filha, alguém virou-se para Jairo e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Alguém veio trazendo da casa de Jairo a notícia: não tem mais jeito, Jairo, não adianta mais buscar Jesus, porque ela acabou de morrer. Quando Jairo ouve aquela palavra, Jesus torna-se para ele e diz: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. E Jesus então se dirigiu com Jairo até a sua casa. Quando ele chegou na casa de Jairo, a menina que tinha 12 anos acabara de falecer. E Jesus, olhando para aquela circunstância, aquela casa, onde todos estavam chorando, onde havia música, era comum no passado se contratar, as pessoas que tinham mais condição contratavam as carpideiras, e as carpideiras já tinham sido levadas já. Havia um choro, havia um pranto na casa de Jairo, havia um alvoroço, diz a palavra de Deus, na casa de Jairo. Jesus mandou sair a todos, porque Jesus disse assim: a menina não está morta, mas ela dorme. E as pessoas começaram a rir. Olha bem, o sentido de morte e de vida para ele é muito diferente do que o sentido de morte e de vida para você e para mim. Quando todos saíram de onde estavam, Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E ela se levantou e começou a andar. E a palavra de Deus diz que Jesus virou-se para os pais e disse assim: dá-lhe agora voz de comer. Primeira ressurreição. Segunda ressurreição. Jesus estava chegando na cidade chamada Naim, e havia naquela cidade uma viúva, e aquela viúva estava juntamente com um grupo de judeus em um cortejo, levando o filho dela para ser sepultado. Era um jovem, e diz a palavra de Deus que Jesus se encontrou à porta da cidade de Naim. Jesus vinha de Cafarnaum com uma multidão dando glória pelo milagre que ele havia operado em Cafarnaum. E de repente uma multidão dando glória se encontrou com uma outra multidão que vinha chorando, saindo da cidade de Naim. E diz a palavra de Deus que eles se encontraram à porta da cidade, e Jesus, tocando no esquife, tocando no local onde se carregava o morto, tocou, mandou parar o enterro e disse: levanta-te. E o menino se levantou.
E a palavra de Deus diz assim: ele se levantou e começou a conversar, começou a falar. Segunda ressurreição. Terceira ressurreição que Jesus operou no seu ministério. Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus amava aquela família, Marta, Maria e Lázaro. E diz a palavra de Deus que quando Lázaro ficou doente, Marta e Maria mandaram chamá-lo. Mas ele ainda se demorou 2 dias onde estava. Quando ele chegou à cidade de Betânia, Lázaro já tinha sido enterrado. Lázaro já tinha sido colocado na sepultura. Já tinham colocado uma pedra sobre a sepultura, porque Lázaro já havia morrido há 4 dias. Para a menina, Jesus tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Para o menino, para o rapaz que estava na cidade de Naim, na segunda ressurreição, Jesus disse: levanta-te. E ele começou a falar. Para o terceiro, Jesus deu uma ordem dizendo: tira a pedra. E aí Marta disse assim: mas Senhor, ele já cheira mal, já é de 4 dias. Isto é, já entrou em decomposição. E Jesus disse: não te hei dito, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra, Marta. E tendo tirado a pedra, Jesus chegou na boca do sepulcro, e diz a palavra de Deus que ele gritou. Ele com grande voz, isto é, em uma expressão com voz muito alta, ele gritou dizendo: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés atados, e tendo o rosto enfaixado num lençol. Jesus olhou para ele e disse assim: desligai-o e deixai-o ir. 3 ressurreições. Primeira coisa, quando se morre alguém espiritualmente dentro de uma casa, quando se morre alguém, sempre existe lágrimas. Sempre existe. Você viver em uma casa onde existem pessoas que estão mortos em delitos e pecados, saiba que tem alguém chorando por você. No caso da menina, o pai chorava por ela. No caso do menino da cidade de Naim, a mãe chorava por ele. No caso de Lázaro, as 2 irmãs choravam por ele. Se você for parar para entender, primeiro, Deus está falando de família. Morreu uma menina e o pai chorou. Morreu um menino e a viúva mãe chorava. Morreu um irmão e as 2 irmãs choravam. Ele está falando de pai, de mãe, de filho e de irmãos. Isto é família. Por trás de morte espiritual, tem sempre um choro no meio da família. Há famílias que choram seus mortos. Há homens e mulheres que estão perdidos, mortos em delitos e pecados, nos vícios, na droga, na mentira, no adultério, em tantos pecados, que isso contamina o lar, e o choro da família é evidente dentro de casa. Há famílias que estão chorando. Há famílias que choram seus mortos. É a esposa que chora porque o marido está distante. É o marido que chora pela mulher. É o pai que chora pelo filho que entrou na droga. Há sempre um choro quando dentro dos lares existe morte espiritual. A morte espiritual, ela traz lágrimas. Mas eu quero dizer nesta noite que nem tudo está perdido, porque Ele é a ressurreição e a vida. E Ele disse: ainda que esteja morto, viverá. Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para mudar, para transformar a morte em vida. O que Ele opera, ninguém opera. O que Ele faz, ninguém faz. O que Ele realiza, ninguém realiza. As obras que Ele faz, ninguém faz. 3 ressurreições. A primeira ressurreição, Jesus chegou na casa da mulher, na casa de Jairo, e a menina tinha acabado de falecer. Jesus chegou no primeiro dia em que a menina havia morrido. Na segunda ressurreição, o filho da viúva de Naim, eles já tinham velado o corpo do menino,
já tinham colocado um menino num caixão, e ele já estava caminhando agora para o cemitério. O terceiro, que Jesus ressuscitou, ele já estava dentro do sepulcro, é morto há 4 dias. Então, no primeiro caso, a filha de Jairo tinha morrido. Quando Jesus chegou para ressuscitá-la, ele chegou no primeiro dia. Quando Jesus chegou para ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele chegou no segundo dia. O menino tinha morrido no dia anterior. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele chegou no 4º dia. Ah, pastor, parece que a Bíblia perdeu a sequência. Porque a filha de Jairo foi ressuscitada no primeiro dia, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado no segundo dia, após ter morrido, e Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. Então onde está o terceiro dia? Ao terceiro dia a morte não pôde deter o príncipe da vida. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele ressuscitou. Ele tirou a chave da morte, a chave do inferno, ressuscitou, está à destra do Pai. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu a morte, ele matou a morte. Agora a coisa mais gloriosa na palavra de Deus, a coisa mais gloriosa é quando Jesus chegou na casa da menina. Quando se morre no primeiro dia, e você chega imediatamente após ter morrido, a fisionomia, o rosto não mudou ainda. O corpo ainda está quente, o sangue ainda está na face, ainda está vermelhinho, a aparência ainda não mudou, a roupinha é a mesma que ela estava brincando, adoeceu e morreu, a mesma roupa, não estava inchada, não cheirava mal, tinha acabado de falecer. Existem vários tipos de pecado, e quanto maior a gravidade do pecado, mais embrenhado em morte o homem está. Há determinadas circunstâncias em que alguém está morto, mas acabou de morrer. Acabou de morrer. Isto é, não faz muito tempo ainda não se contaminou demais, ainda não se envolveu demais com o pecado. Quando Jesus chegou, a aparência da menina era muito semelhante, parecia que até que ela estava dormindo. Ela acabara de morrer. Para ele, para esse tipo de gente, Jesus tocou na mão da menina e disse: menina, te digo, levanta-te. Se você está morto há pouco tempo, se você já não sente mais o que você sentia, se você já não vive mais o que você vivia, se você já acabou de morrer, isto é, você está na igreja ainda não saiu de casa, a menina estava lá dentro de casa, ela não havia saído ainda, mas estava morta. Quem olhasse dizia assim: irmão, quem sabe ela está dormindo? Não, dentro dela já havia morte. Há pessoas assim na igreja, há pessoas que estão ainda dentro de casa, estão dentro da igreja, mas estão mortas. Dentro delas estão mortas. Você olha, tem aparência que está vivo, mas já está morto. Para esse tipo de gente que está na igreja, que ainda não foi levado para o sepulcro, Jesus te toma pela mão nesta noite e diz: eu te digo, levanta-te, eu vou te colocar em pé, a minha mão vai te colocar em pé novamente. A palavra de Deus diz: quando ela ressuscitou, Jesus olhou e disse assim: dá-lhe agora a voz de comer. Sabe por quê? Porque se alguém está morto, ele precisa se alimentar com a palavra de Deus para continuar vivo. Para esse que acabou de morrer, dá-lhe voz de comer, dá de comer a ela. Essa noite é noite de ressurreição. Eu estou falando de ressurreição espiritual. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja, mas está morta em delitos e pecados. E eu gostaria muito que cada um se identificasse. Se você está vivo, primeira coisa, identifique se você está vivo ou está morto. Pecado mata, pecado destrói, pecado consome, pecado te leva a um distanciamento de Deus, pecado te separa de Deus. Você pode até ser um religioso, ser um crente, ter um rótulo denominacional, isso não significa que você está vivo, você pode estar morto.
dentro da igreja, cantando louvores, cantando louvor, mas está morto. Por quê? Porque o pecado te dominou, mas Jesus te toma pela mão. Se o seu corpo ainda não mudou, tem gente que está assim, está dentro da igreja, ainda, não mudou, não tirou nem a veste, isto é, não mudou nem a vestimenta de crente, ainda continua se vestindo como crente, mas está morto. Aí a palavra de Deus diz assim: agora dá de comer. Sabe por quê? Se você está vivo, você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque é pelo poder da palavra que você se manterá vivo na igreja. Na segunda ressurreição, diz a palavra de Deus, que Jesus virou-se, o menino havia morrido no dia anterior, já era o segundo dia, já não tinha mais aparência de vivo. Geralmente quando você morre, quando alguém morre, e você vai sepultar, você troca a vestimenta, não troca? Existe gente assim, que morreu, mas já morreu há um tempo, as vestes começam a mudar, já não se veste como se vestia, já não tem o pudor que tinha, já não tem mais a sensibilidade que tinha, já começou a inchar, agora não tem mais aquela aparência, a aparência agora começa a ficar deformada, o rosto está mais branco, está frio, começa a cheirar mal. O pecado é assim, ele vai entrando, ele vai dominando, ele vai deteriorando, e chega um determinado momento, e eu quero dizer que em nenhum momento Jesus chegou atrasado. Ele não chegou atrasado para socorrer a filha de Jairo, ele não chegou atrasado para atender o clamor de uma mãe que chorava pelo filho na cidade de Naim, e ele não chegou atrasado hoje também. Ele está passando no meio da igreja, porque ele vem em busca do morto para dizer: ei, não vamos interromper esse processo de morte hoje, para o enterro, você não vai para a sepultura não, a sepultura não é o seu lugar, manda o coveiro, dispensa o coveiro, porque você não vai para a sepultura. Se tem alguém esperando a tua morte, diz para o coveiro: eu não vou para lá porque Jesus me encontrou. Ele interrompeu o processo. Eu estava morto, sendo levado para ser sepultado, mas ele interrompeu o processo. Para o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, o menino começou a falar. Sabe por que os jovens estão morrendo na igreja? Porque não conversam mais com seus pais, porque não tem diálogo dentro de casa, porque não tem diálogo na igreja, porque preferem ouvir aquilo que o mundo está ditando, a maneira torpe, imunda, que o mundo está ditando para eles caminharem. Quando o menino foi ressuscitado, a primeira coisa que ele fez, começou a falar. Então, jovem, se você está vivo, tem que ter diálogo dentro da sua casa, tem que ter diálogo com o seu pai. Você tem que aprender a entender uma coisa: se você está sendo corrigido, é para o seu bem, é para que você se mantenha vivo. Diz a palavra de Deus, o menino ressuscitou. Agora a terceira ressurreição não. A de Lázaro, rolaram uma pedra e colocaram na boca do sepulcro, porque quem está morto há 4 dias cheira muito mal. Quem está morto há menos tempo, às vezes não perdeu ainda, até passa desapercebido. Agora quem está morto há mais tempo, o que faz quem está morto há mais tempo, pastor? Pega uma pedra e rola, coloca em cima. Tem coisas que as pessoas preferem não ver. Coloca uma pedra, tapa, porque é preferível não ver o que o pecado faz e como ele deteriora a vida do homem. O que ele faz no oculto, é preferível você colocar uma pedra, esconde, ninguém precisa de ver, ninguém precisa de sentir o mau cheiro, ninguém precisa de saber qual é a condição dele hoje. Então tapa, é melhor ficar tapado. Há famílias que estão assim hoje. Tem famílias que, olha, é melhor deixar isso. Vamos colocar uma pedra, ninguém precisa saber como é, ninguém precisa saber
a profundidade, como ele está envolvido com o pecado, como o pecado deteriorou, como o pecado transformou a sua vida, como o pecado deixou mal cheiroso, com cheiro de morte. É melhor esconder. Mas a coisa mais maravilhosa é que aquilo que os homens procuram esconder, Jesus disse assim: tira a pedra. Eu não tenho receio de morto. Eu vim para ressuscitar, morto de um dia, morto de 2 dias e morto de 4 dias. Se já cheira mal, ah pastor, para mim não tem mais jeito, eu estou tão envolvido com o pecado, eu estou tão emaranhado com esta vida, já cheira mal. Olha, minha família desistiu de mim, já colocou uma pedra, já disse que não tem mais jeito. Marta tinha dito assim: Senhor, já cheira mal, não toca nisso, deixa para lá, acabou. Mas o príncipe da vida diz: tira a pedra. Aquilo que as pessoas querem esconder, ele dá um grito. Olha bem, para os demais, Jesus tocou na menina, na filha de Jairo ele tomou pela mão. No jovem, ele deu uma ordem, ele falou com o jovem. Mas para Lázaro, para quem está já inchado, mal cheiroso, já deformado, 4 dias, sabe o que Jesus teve que fazer? Mandou tirar a pedra. Ele chegou na boca do sepulcro e diz a palavra que ele gritou: Lázaro! Ele não falou, ele gritou: Lázaro! Eu estou falando com você, Lázaro, nessa noite. O Rei da Glória está dizendo a você: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Sai do sepulcro, Lázaro. Ei, Lázaro, não se esconda mais. Não coloque uma pedra sobre aquilo que você é. Lázaro, eu estou aqui para transformar a sua vida, Lázaro. Ah, Deus, é difícil para mim, mas não é difícil para ele. A Bíblia diz que ele gritou à boca do sepulcro, dizendo: Lázaro, sai para fora. Há um grito aqui nesta noite. O príncipe da vida, ele está gritando, dizendo: sai para fora. Sai para fora. Você quer esconder o seu pecado? E ele está dizendo: sai, porque eu vou ressuscitar você. Eu vou tirar esse mau cheiro. Eu vou transformar a sua aparência. Você está apodrecendo pelo pecado, mas eu vou mostrar a você quão maravilhoso é ter o bom cheiro de Cristo. Ah, Lázaro, sai para fora. Há um grito nesta noite, é o grito da ressurreição. Se ele falar com você, pode sair. Pode sair, porque até o ouvido podre de Lázaro pôde ouvir o verbo vivo de Deus. Quando o verbo vivo de Deus fala, não tem morto que não ouça. Essa noite é noite de ressurreição, é noite de vitória, é noite em que morte será transformada em vida. Lázaro, sai! Sai, Lázaro! Sabe como Lázaro saiu? Todo enfaixado. Quanto mais tempo, pior é a situação. Mas isso não quer dizer impossibilidade. Por mais grave que seja o seu pecado, por mais que você diga para você mesmo: pastor, eu não consigo sair, eu não estou te falando de que você vai sair. O que eu estou te dizendo é que o príncipe da vida está dando uma ordem: Lázaro, sai para fora. Se você quiser hoje, a morte transformar-se-á em vida. Se você quiser, a Bíblia diz que o Filho do Homem, se Ele te libertar, verdadeiramente você está livre. Ele te liberta para você viver em novidade de vida. Mas como sai uma pessoa do sepulcro? A Bíblia diz que Lázaro saiu com os pés e mãos atados, amarrados. É assim que você sai. Quando você está muito tempo dentro do sepulcro, muito tempo distante do Senhor, muito tempo envolvido em tantas coisas, que boa parte da família não sabe nem o que você faz. É verdade, porque tem uma pedra ali tapando. Mas o príncipe da vida, aqueles que não querem nem olhar para aquilo que você se transformou, o príncipe da vida quer olhar para você e dizer: eu vou transformar a sua vida e a sua história. A única ordem que Jesus deu foi a seguinte: desligai-o e deixai-o ir. Ele está grande demais para ser tomado pela mão
e para dar comida na boca. Desliga ele, porque quem vai morrer, quem está morto nessa circunstância, sai todo atado. Você pode hoje se decidir por Jesus, e eu quero encerrar esse culto convidando aqueles que querem se decidir por Jesus. Eu quero encerrar esse culto dizendo: quem quer aceitá-lo como seu Salvador, se hoje você o aceitar, saiba que Ele vai te tirar. Não importa se você está na condição do filho da viúva de Naim, do filho da filha de Jairo, ou na condição de Lázaro, o poder dele é o mesmo, não muda. Ele é o mesmo Deus. Depois, o que vai acontecer, pastor? E daí por diante? Eu estou há muito tempo, tem muita coisa que me prende. Calma. É função da igreja desligar você. É função da igreja desligar e deixar você ir. Você vai começar a andar na igreja, você vai começar a caminhar, porque Jesus é o caminho. Ele diz assim: desligai-o. Depois de desligar, deixa ele ir, deixa ele à vontade. Está grandinho demais, já sabe o que fazer, já sabe muito bem o que o pecado fez e o destruiu. Agora deixa ele, desligai-o e deixai-o ir. Nós louvamos a Deus. O que mais me impressiona na Bíblia é que não há limites para o agir de Deus. O que mais me impressiona na Bíblia é que Deus tem poder para fazer maravilhosamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Imagine que não importa qual é a gravidade em que você vive. Há muitas pessoas que não se decidem por Jesus, porque eles acham o seguinte: não, está muito difícil, não dá para eu aceitar agora. Está muito difícil, não dá para eu sair do sepulcro agora. Olha, eu quero te dizer, hoje é dia de ressurreição na igreja. Hoje é dia da morte ser transformada em vida. E eu quero convidar aqueles que querem ser transformados pelo poder da palavra de Jesus. Eu estou convidando você, jovem, que visita a igreja aqui, ó. Você que entrou na igreja, você que está na igreja, que ninguém sabe, mas está morto. Hoje tem vida para você. Hoje tem vida para você. E a vida eterna não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem quer passar da morte para a vida aqui, irmão? Quem quer passar da morte para a vida? Essa noite é noite de vida. Há uma operação, há uma libertação no culto. A vida de Jesus está entrando. A palavra dele entra para ressuscitar você. Você vai dizer assim: eu não consigo, mas ele consegue, ele tem poder. Ele é o Deus da glória. Ele solta as amarras que te prendem. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sou, disse Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. O culto é o culto da vida. É o culto da vida. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Credes em Deus, crede no poder dele. E a palavra do Senhor diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, você já ouviu, e crê naquele que me enviou. Você crê em Jesus, você crê que ele tem poder para mudar a sua vida e mudar a sua história. Se você ouviu a palavra e creu, já passou da morte para a vida. A morte não tem mais domínio, o pecado não te domina, porque Jesus Cristo te liberta. Ele te faz viver em novidade de vida. Rendemos a Ele a glória nessa noite, o louvor, porque Ele é digno. Ele é digno. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. É verdade, A Senhor. dor que passou meu rei e
Aleluia. Aleluia. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que eu sou. Aleluia. Aleluia. Adorado seja o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, chacata lavassura, cata lavaiá. Oh, glória a Deus. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. A igreja. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que eu sou filho do homem. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, Oh, glória a Jesus. pra te adorar, Aleluia. pra te adorar, Aleluia. Bendito é o nome santo. Bendito é o nome santo do Salvador eterno. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deixa cata lavassura, cata lavaiá. Recada lava lava sala chola lava ste. Becanda sura cata la sura cata lavaió. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adorado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor.
obra que Ele faz, ninguém faz. Quando alguém olha um crente transformado, uma pessoa transformada, e lembra do seu passado e diz assim: mas é você? Era eu mesmo. Ele me tirou lá de dentro do sepulcro, era eu mesmo. Meus amados, a coisa extraordinária na Bíblia. Há momentos em que o Senhor chama uma pessoa individualmente, mas há momentos em que o Senhor faz uma atacada assim. No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, diz a palavra de Deus que Deus colocou Ezequiel em um vale de ossos sequíssimos, e disse: Ezequiel, anda em redor dos ossos. Começa a andar, Ezequiel. Ezequiel, vou te fazer uma pergunta: podem viver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Esse assunto de vida eu não entendo nada, só o Senhor sabe. Então, Ezequiel, eu vou te mostrar como eu opero. Eu vou transformar, Ezequiel, um vale de osso seco. Eu vou fazer de um vale de ossos secos, eu vou fazer um exército para mim. Quando Deus opera na vida da igreja, Ele transforma osso seco em soldado de Jesus Cristo, em exército de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Ezequiel profetizou dizendo: ossos secos, ouvi a palavra. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Vieram os nervos por cima, a carne por cima do nervo e a pele por cima da carne. E aí Deus diz assim: agora Ezequiel profetiza dizendo: Espírito de Deus vem sobre esses cadáveres. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou, porque toda a operação do Espírito de Deus é dentro do homem, não fora. Deus transforma você de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é a igreja que vai dizer: a partir de agora você tem que ser assim ou daquele jeito. Não. Se você não for transformado por dentro, não precisa ser transformado por fora. Não precisa ter aparência de crente, tem que viver como crente. Não precisa ter aparência de quem se tornou um evangélico. Não. Aliás, esse nome evangélico é um nome hoje difícil até de ser pronunciado. Existem aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Aproximadamente 50 milhões de evangélicos. Estima-se que dentro de aproximados 20 anos, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Mas o que me assusta, e o que infelizmente é necessário dizer, que eu não creio que o número de evangélicos cresceu dessa maneira, e cresceu na mesma proporção o número dos salvos que tem o seu nome escrito no livro da vida. Infelizmente, há muita gente dentro de igreja que ainda está morto. E eu gostaria de encerrar dizendo uma coisa: há uma ordem do Todo-Poderoso. E a palavra aqui não é apenas para quem está visitando, não. É para quem já é crente, mas que não tem vida espiritual. É para quem está dentro da igreja, mas não foi transformado pelo poder da palavra de Deus. É quem está dentro da igreja com rótulo de crente, mas sem conhecer o poder de Jesus, ainda está morto. Quando ele fala, até o ouvido apodrecido, tem que ouvir. A igreja vai estar em pé. A coisa mais maravilhosa é que toda a operação de Deus, ela se dá sempre começando pelo menor. Deus nunca começa uma restauração pelo maior. Deus não dá sua glória a homem, ninguém. Quando ele disse assim: ossos secos, ouvi a palavra. Os menores ossos do nosso corpo são os ossos do ouvido: matelo, bigorna e estribo. Não é isso, doutores? Porque ele só restaura. A restauração sempre tem início com o menor. Você está muito grande?
Não tem jeito de ser restaurado, não. Mas se você é menor, se você entendeu que você não é nada, você vai saber que Ele tem poder para transformar você. Porque toda restauração do vale é pelo menor. Ele não dá glória dele ao maior, não. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é a Ele a glória, a Ele a força, a Ele a honra, a Ele o louvor. Essa noite é noite de ressurreição. Aqueles que querem aceitá-lo e mudar de vida. Eu não estou falando se você é crente, Maranata, seja do que for, irmão. Porque o céu não está loteado. Não tem Maranata aqui, Batista de um lado, Assembleia de um lado, Presbiteriano. Não tem isso não, irmão. Tem salvos, remidos, resgatados. Aqueles que estavam mortos e foram vivificados em Cristo. Só esses. É um povo só, lavado no sangue de Jesus. O céu não está loteado como alguns pretendem lotear o céu. Infelizmente, esse nome evangélico está sendo deturpado por pregações onde as pessoas falam mais das bênçãos dele, mas não querem compromisso com o abençoador. O céu é para quem quer viver novidade de vida. Nós vamos ter um batismo nos próximos dias, e aqueles que aceitaram Jesus hoje já poderão candidatar-se a descer as águas. Se a morte já foi dissipada pelo poder da vida, você vai descer as águas em testemunho dizendo: eu sou uma nova criatura em Cristo. Adoramos o teu nome por esta noite, ó Deus. Te bendizemos pela obra das tuas mãos, pelos teus feitos, porque ninguém faz as obras que tu fazes. Aleluia ao Rei da Glória. Bendito seja o autor da vida. Aleluia ao teu nome por esta noite de milagre, de ressurreição, de vida transformada. Ah, Deus, seja engrandecido o teu nome. Leva-nos agora em paz, pois em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação, os dons e o poder do Espírito Santo permaneça convosco, queridos e amados, hoje e até o dia glorioso da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.